Olá, vamos para mais um capítulo da série do livro Os Hábitos Atômicos, do autor James Clear. Vocês já perceberam que muitas vezes o problema não é saber o que fazer? Você sabe que deveria estudar mais, você sabe que deveria fazer exercícios, você sabe que deveria ler, economizar dinheiro, dormir melhor. Mesmo assim, na hora de colocar em prática, alguma coisa atrapalha. Nos capítulos 16 ao 20 do livro dos Hábitos Atômicos, do James Clear, ele apresenta algumas ideias mais práticas do livro para criar bons hábitos, manter a consistência e fazer com que as pequenas ações elas trabalhem ao nosso favor. Então, hoje, a gente vai procurar entender essas 5 ideias, principalmente como aplicá-las na nossa vida, né? Então, começando pelo capítulo 16, hoje a gente vai do capítulo 16 até o 20, tá? O capítulo 16, ele fala sobre o papel da família e dos amigos na vida da gente. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. O autor, ele mostra que nossos hábitos, eles não são formados apenas pela nossa força de vontade. O ambiente social, ele também exerce uma influência enorme. A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso, parece um pouco repetitivo, mas o livro inteiro, ele tem uma continuidade, assim. Não sei como eu posso explicar para vocês, mas ele mostra todos os caminhos, né, pra gente mudar de hábito. E daí às vezes parece meio repetitivo, mas não é, tá? Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação. Então, ele fala que o ambiente social, né, o ambiente que a gente vive, ele também exerce uma grande influência, né, nos nossos hábitos, que a gente tende a imitar os hábitos das pessoas que estão mais próximas a nós, especialmente de 3 grupos, né, que seriam as pessoas próximas, seria a família, né, amigos, a da maioria, que é quando tem aquelas trend, aquelas coisas de modinha, né, e de pessoas que admiramos, que são aquelas pessoas em que a gente se espelha, né, que a gente tem uma admiração por aquela pessoa, por quem ela é, por aquilo que ela construiu. Então, se você passa muito tempo com pessoas que praticam exercícios, que estudam, trabalham seus projetos, cuidam da alimentação, determinados comportamentos, eles começam a parecer naturais, né? Esses comportamentos que você vê na outra pessoa e você faz parte daquele grupo, para você soa como natural. Só que o contrário, ele também acontece. Se o grupo que você tá considera normal passar horas nas redes sociais, dormir tarde, ou então procrastinar, esses comportamentos, eles também podem se tornar cada vez mais fáceis, né, de repetir. Então, ele apresenta uma ideia no livro que é assim, que você não precisa depender exclusivamente de disciplina para mudar os hábitos, né? Às vezes mudar o ambiente social é muito mais eficiente do que você tentar querer mudar os teus hábitos sozinho. Então, se você quer correr, por exemplo, você precisa encontrar um grupo de pessoas que fazem corrida também, para tornar esse hábito muito mais fácil. Se você quer estudar mais, você vai procurar se aproximar de pessoas que também estudam, que pode fazer com que estudar deixe de parecer uma obrigação e passe a fazer parte da sua identidade, da sua personalidade, né? E ele deixa uma pergunta nesse capítulo 16 que fica para a gente pensar. As pessoas com quem passo mais tempo estão reforçando ou dificultando os hábitos que eu quero construir? Por exemplo, eu passo muito tempo com as pessoas do meu trabalho
E as pessoas no meu trabalho, elas não gostam de ler, elas estão sempre em rede social, não gostam de fazer exercício físico, não gostam de estudar. E são todos hábitos que eu gosto de fazer, né? E que eu quero mudar. Por enquanto, eu tento sozinha. Eu vou na academia, eu faço exercício físico, eu leio meus livros em casa e tento fazer com que os meus colegas também adquiram o hábito da leitura e de estudar. Mas muitas vezes a gente não consegue, né? É muito mais fácil e cômodo eles pegar o celular e ficar em rede social, né? Mas enfim. Então, essa seria, né, a pergunta que a gente tem que se fazer. Com quem a gente anda passando o nosso tempo, né? Se isso reforça ou dificulta os hábitos que a gente quer construir, né? Mas enfim, a gente tem que trabalhar, né? E a gente procura construir os nossos hábitos. Daí vamos lá para o capítulo 17, né? Que ele fala do hábito de fazer algo difícil, né? Fazer coisas difíceis. Se bons hábitos fazem você se sentir bem, por que tantas vezes a gente abandona justamente aquilo que sabemos que a gente sabe que é importante, né? Então, os bons hábitos nem sempre oferecem uma recompensa imediata. Estudar para uma prova de concurso, por exemplo, ela pode ser cansativa. Fazer exercício pode ser desconfortável. Guardar dinheiro pode significar abrir mão de uma compra agora, né? Uma compra momentânea. O problema é que o nosso cérebro, ele tende a valorizar as recompensas imediatas. O autor, ele traz muito essa correlação, né, dos nossos atos com o cérebro, né, com as recompensas que o nosso cérebro quer. Por isso, no livro, ele apresenta uma estratégia bem importante, que é aprender a encontrar satisfação, né, durante o processo. Então, em vez da gente pensar assim, quando eu atingir meu objetivo, eu vou ficar feliz, né? Quando eu passar na prova do concurso, eu vou ficar feliz. A gente pode começar a pensar diferente, isso é uma estratégia que ele coloca no livro, tá? Eu estou me tornando o tipo de pessoa que faz isso? Para eu ser feliz? Para eu passar num concurso? Então, essa mudança de pensamento, ela é fundamental, segundo o autor. Porque a gente não está apenas fazendo exercícios para perder peso, a gente está se tornando uma pessoa que cuida do próprio corpo. A gente está estudando para o concurso porque a gente está cuidando do nosso futuro, né? A gente está lendo um livro, mas a gente não está apenas lendo o livro, está se tornando uma pessoa que lê, que tem o hábito de leitura, né? Quando a gente estuda, a gente não está se tornando alguém disciplinado e comprometido. Aliás, quando a gente está estudando para o concurso, a gente está se tornando alguém disciplinado e comprometido com o nosso desenvolvimento, porque a gente quer atingir aquele objetivo, né? A gente quer passar na prova, a gente quer passar num concurso público. Então, a gente tem que aproveitar o processo e não só o resultado, né? Daí a gente vai lá para o capítulo 18, que uma das ideias, né, né, que o livro traz nesse capítulo é para tornar os bons hábitos mais fáceis e os maus hábitos mais difíceis. Parece óbvio, né? Mas pense em como isso funciona na prática, né? Se você quer ler mais, você vai deixar o livro do lado da cama, como a gente já havia conversado. Se a gente quer beber mais água, vai deixar uma garrafa sempre por perto. Se a gente quer passar mais tempo no celular, a gente vai deixar o celular longe, né? Longe da gente. Se a gente quer evitar de comer besteira, a gente não vai deixar esses alimentos
disponíveis ali à nossa vista, né? Então a diferença é pequena, mas o efeito ele pode ser enorme, porque cada pequena barreira reduz a probabilidade de um comportamento acontecer, e cada pequena facilidade aumenta a probabilidade de a gente repetir um comportamento. Por isso, não pense apenas como posso ter mais força de vontade. A gente tem que pensar assim: como posso modificar o meu ambiente para precisar de menos força de vontade, né? Então, essa é uma das grandes lições, assim, do livro, né? Do livro dos hábitos atômicos. Com isso, a gente já vai lá para o capítulo 19, né? Que ele menciona novamente a regra dos 2 minutos, que é uma das técnicas mais conhecidas, né, do livro, que a ideia é transformar um novo hábito que possa ser iniciado em aproximadamente 2 minutos. Por exemplo, né, ler todos os dias pode virar ler uma página. Correr 3 vezes por semana pode começar como colocar a roupa de corrida, como a gente já tinha conversado antes. Estudar todos os dias pode começar como abrir um material de estudo, né? Mas e por quê, né? Por que que ele fala isso? Porque começar costuma ser a parte mais difícil, né? De manhã cedo, quando a gente levanta, a parte mais difícil é a gente levantar da cama, mas depois que levanta, vai embora, né? Então, o difícil é sempre começar. Depois que a gente começa, continuar é muito mais fácil, né? Então, se você abre um livro para ler uma página, obviamente que você vai continuar lendo mais, né? Só que em tudo isso existe um detalhe bem importante, tá? Nessa regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos, ela não significa que você deve passar apenas 2 minutos fazendo tudo. Ela serve para reduzir a barreira de entrada. O objetivo inicial é criar o hábito de começar. Depois você vai aumentando gradualmente a duração e a intensidade do hábito. Então é muito melhor a gente começar pequeno e ser consistente do que criar uma rotina perfeita que você abandona depois de uma semana. Vocês entendem? E daí agora a gente vai lá para o capítulo 20, que seria como manter os bons hábitos, né? Nesse capítulo, o autor, ele apresenta uma ideia essencial, que nós tendemos a repetir aquilo que nos proporciona uma sensação de progresso e satisfação. Por isso, acompanhar o progresso pode ser uma ferramenta poderosa. Lembra que no outro episódio da série a gente conversou sobre fazer checklist das atividades que a gente faz para ir acompanhando o nosso progresso? Então, assim, a gente pode marcar um X no calendário cada vez que a gente cumpre um hábito. Pode ser, você pode fazer no caderno, pode fazer num calendário, pode usar um aplicativo. Hoje em dia existem tantos aplicativos, né? A gente pode fazer um diário. Eu gosto muito de fazer diário. Eu gosto muito de fazer tudo no caderno. Eu tenho vários cadernos que eu anoto as minhas coisas. Então, e se você não quiser nada disso, você pode simplesmente anotar em uma folha de papel e colar na geladeira, por exemplo, né? Vai lá, fica bem à vista, né? Cola lá na geladeira, vai lá, deixa uma canetinha, vai lá, faz um xizinho e beleza, né? Então, ver uma sequência de dias sendo construído, ela cria uma sensação de progresso. Cada vez que você vai lá e olha, tem um xizinho marcado lá, outro. Essa sensação do progresso é muito boa. E isso pode gerar, né, uma motivação para a gente continuar. Só que para isso tem uma regra, né? A gente não pode quebrar essa sequência 2 vezes. Uma, tudo bem. Ah, hoje não consegui ir na academia. Tá, tudo bem, mas na próxima tem que ir. Não pode ficar sem ir, né? Perdeu um dia, acontece. Ficou sem treinar, né? Um dia na academia, tudo bem. Não conseguiu estudar,
Não transforme um erro isolado em uma nova rotina. O problema não é falhar uma vez, né? O problema é você permitir que essa falha se transforme em um abandono. Porque se você falha uma, beleza. Falhou duas, já tá mais fácil de você abandonar aquele hábito que você estava construindo. Entendeu? Então, como conclusão desses capítulos do 16 ao 20, resumindo, né? A gente deve escolher cuidadosamente o nosso ambiente social. As pessoas ao nosso redor influenciam os comportamentos que a gente considera normal. Segundo, aprenda a valorizar o progresso. Não espere a recompensa final para sentir a satisfação. Reconheça a pessoa que você está se tornando. Terceiro, facilitar os bons hábitos. A gente tem que organizar o nosso ambiente para tornar a ação desejada mais simples de ser feita, né? Quarto, comece com os 2 minutos. Quando um hábito parece grande demais, a gente reduz ele até ele ficar impossível da gente recusar. Quinto, não permita que uma falha vire duas. Consistência não significa nunca errar. Guardem bem essa frase. Consistência não significa que a gente não pode errar. Significa voltar rapidamente ao caminho. Eu achei essas frases muito importantes. Então, talvez essa seja uma das maiores mensagens dos hábitos atômicos. Você não precisa transformar a sua vida inteira de uma vez. Pequenas ações repetidas durante tempo suficiente, eles podem produzir resultados enormes. Então, em vez de você perguntar como que eu vou mudar a minha vida, experimente perguntar: qual é o menor hábito que eu posso começar hoje? Né? Qual o menor hábito que você pode começar hoje? Vai pensando. Então, se esse vídeo te ajudou, né, a entender os capítulos do 16 ao 20 dos hábitos do livro Hábitos Atômicos, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe e deixe um comentário para mim, se você gostou. Então, qual hábito de 2 minutos você poderia começar ainda hoje? Nos vemos no próximo capítulo. Temos mais um capítulo e depois a gente encerra Hábitos Atômicos e vamos começar uma nova série no canal que vai ser o livro da Psicologia Financeira de Morgan Housel. Então, no próximo episódio da série, a gente encerra Hábitos Atômicos e inicia o outro livro. E assim vamos mudando os nossos hábitos. Então, valeu, galera. Até a próxima. Tchau!